Queridos, o texto de hoje manifesta a graça manifesta de Deus na nossa vida. Deus manifesta a sua graça nesse mundo e na nossa vida em particular. E o texto está em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. A graça manifesta de Deus, a graça aparente, visível, evidente, a graça que todo mundo vê, percebe. Nós não podemos ser cristãos sem ter uma aparência de cristão, uma visibilidade como cristãos. Oi, Sônia, como é que tá aí? A primeira hora que eu vi, viu, Sônia? Um grande abraço. Veja, então, a graça de Deus, quando se manifesta na nossa vida, ela tem que manifestar o caráter de Deus, a presença de Deus, o mover de Deus na nossa vida. Isso é extremamente importante. Entender que ser um cristão, estar na presença de Deus, é manifestar uma qualidade de vida diferente dessa qualidade que a gente vê no mundo. É uma maneira de entender a vida com Deus. E nós precisamos manifestar essa presença às pessoas. As pessoas olham para nós e dizem, olha, esse homem conhece a Deus, essa pessoa segue a Jesus. Por isso que eles foram chamados de cristãos. No início, olha a Laís também, está aqui, Bertolucci, que bom, Ana Lúcia, que legal. Vejam, gente, eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo. Eles estavam seguindo a Cristo nas ideias, no comportamento, na maneira de viver, nas atitudes. Aquilo que Jesus transmitia foi incorporado por aqueles irmãos lá da Judéia, em Jerusalém. Por isso, quando eles começaram a ser conhecidos, eles foram apelidados de cristãos. Ora, quem é um cristão? Aquele que é parecido com Cristo. A graça de Deus se manifestou no mundo e se manifesta em nós. Esse é o texto de hoje. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, né? Que os irmãos já estão chegando. Eu já vou partir para o estudo bíblico, tá certo? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Queremos que este livro, ó Deus, entre no nosso coração e que essa graça maravilhosa que foi manifestada nesse mundo por meio de Jesus possa ser manifestada nas nossas ações, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. Que a graça do Senhor apareça na nossa vida. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A graça manifesta de Deus. Eu vou ler o texto, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende e também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo falando a Tito, ao jovem Tito, pastor da igreja de Creta, né, aquela ilha lá do Mediterrâneo. Era uma ilha problemática, tinha vários problemas assim na cultura, né? Paulo mesmo faz uma referência, cretenses sempre mentirosos. Interessante, quer dizer, tinha uma fama de ser um povo meio sem lei, sem ética. Aqui o texto, quando Paulo fala para Tito, né, sobre a graça de Deus que se manifestou salvadora, e no versículo 12 vai falar que ela se manifestou também educadora, ele fala no capítulo 2, fala aos homens, olha, aos homens idosos, que sejam temperantes, que sejam respeitáveis,
sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Aí ele fala, e as mulheres? As mulheres, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a vinho, sejam mestras do bem, instruam as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e a serem bondosas. Aí ele fala aos moços, quanto aos moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O moço é impulsivo, o moço se entrega rapidamente às suas paixões. Sejam criteriosos, jovens. Aí ele fala para Tito, você, Tito, que é um pastor jovem, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo não tenha nada que falar contra você. E no versículo 9 ele fala dos servos. Olha que interessante. Servos, por favor, em tudo sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem com todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Então são conselhos práticos que os cristãos deveriam viver, deveriam praticar. Olha aqui que interessante, no capítulo 3, isso eu li no capítulo 2. No capítulo 3 ele fala assim, olha, sejam prontos para toda boa obra, não difamem, não sejam briguentos, mas sejam mansos, dando prova de cortesia para com todos os homens. Olha que interessante, ele falando sobre a graça de Deus salvadora e educadora, porque a partir do momento que eu me torno um cristão, eu tenho que me parecer com Cristo. A graça de Deus se manifesta, em primeiro lugar, salvadora, e em segundo lugar, ela se manifesta educadora. Então está aqui, versículo 11 e versículo 12, Paulo falando a Tito. Por que a graça de Deus é salvadora? Em primeiro lugar, ela é salvadora porque a graça se manifesta na pessoa de Cristo, o Salvador, a pessoa de Jesus. A Bíblia fala, a vida está em mim. Aquele que tem a mim tem a vida. Interessante. Se você tem a Jesus, você tem a vida. Se você não tem a Jesus, você não tem a vida. Então a graça se manifestou como? Através de Jesus vindo ao mundo. Se manifestou no mundo. Colossenses, primeiro capítulo, vai falar sobre esse Jesus que criou todas as coisas, que se manifestou nesse mundo, se apresentou aqui. 1 João vai falar que, olha, nós que tocamos o verbo da vida, nós nos aproximamos dele e sentimos a presença dele. Essa manifestação da graça de Deus na nossa vida através do Senhor Jesus. A graça de Deus se manifestou salvadora. Salvadora porque ela tira você do seu pecado. Ela livra você da condenação eterna. Você que estava vivendo longe de Deus, hoje você pode se aproximar de Deus. Jesus pagou o preço do seu pecado na cruz. Se você merecia morrer porque você pecou, Jesus morreu por você. Então a graça de Deus, que é Jesus, se manifestou salvadora. O Salvador veio ao mundo para nos tirar desse terrível destino de morte, que seria a consequência natural do nosso pecado. Essa graça se manifesta através do Senhor Jesus, de uma forma visível, concreta, palpável. E a Bíblia fala, porque nele, em Cristo, se manifesta toda a plenitude da divindade no seu corpo. Jesus é a expressão exata do seu ser. Quem vê Jesus, vê a Deus. Por isso que se você falar que ama a Deus e não crê em Jesus, é um contrassenso, é um erro, né? Você falar uma coisa dessa, é um paradoxo. Se você ama a Deus, você tem que amar Jesus, porque é Jesus quem revela o Pai, é Jesus quem se revela aqui nesse mundo. Em segundo lugar, o alcance dessa graça, se em primeiro lugar essa graça é Jesus que se manifesta, o alcance dessa graça é
a todos. O texto fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos podem buscar a salvação. Todos podem se arrepender dos seus pecados. Todos são bem-vindos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ainda a suficiência da graça. Essa graça é perfeita, é maravilhosa, é suficiente para agradar a Deus. Essa graça é completa. Então eu não preciso fazer mais nada. A única coisa que eu preciso é receber. É receber a graça de Deus. Estou vendo aqui a Cidinha, a Adriana Mondadori, a Ana Cláudia, o Lauro Minelli, Dona Margarida, o Luiz Braulio. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês, queridos. Então vejam, a graça de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus. Veio visivelmente a esse mundo. Essa graça alcança a todos. Quem quiser ir a Jesus, as portas estão abertas. E em terceiro lugar, essa graça salvadora, ela é suficiente. Você não precisa morrer, não precisa sofrer, você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus. Olha aí o que o texto diz. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por mim. Eu não preciso morrer mais. Meus pecados estão pagos. A minha salvação está garantida. Eu simplesmente me agarro a Jesus e digo, Jesus, salva a minha vida. Salva o meu coração. Leva-me para junto de ti. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas em segundo lugar, o texto fala que a graça de Deus também se revelou educadora. Olha o que o texto diz, versículo 2. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que... Aí ele vai falar como é que ela nos educa. A educação vem depois da minha entrega ao Senhor Jesus. Quando eu tenho meu encontro pessoal com Jesus, ali eu selo a minha salvação, porque Jesus entra na minha vida para me salvar e nunca mais sair. Aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. É o que diz Jesus. Jesus está sempre pronto para receber. Se você vai a Jesus, a sua vida, o seu futuro, o seu destino eterno está selado, porque Jesus morreu e pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ao ressuscitar, ele ofereceu essa salvação maravilhosa para você e para mim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Olha o que Jesus falou em Marcos capítulo 16. Lá em Mateus também ele fala sobre isso. Indo, pregue, ensine as pessoas a viverem uma vida ao lado de Deus pelos ensinos que eu ensinei. Então a graça de Deus se manifestou salvadora na pessoa de Cristo. Ela alcança todos e ela é suficiente para perdoar todos os meus pecados. Mas quando a gente chega na segunda parte, ela fala de educação. Então veja, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, agora começa um processo de santificação, de aperfeiçoamento, de educação. A mesma graça que me levou ao conhecimento do Evangelho e a entrega da minha vida a Jesus, essa mesma graça hoje me educa para viver na presença de Deus. Olha o que o texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A partir do meu encontro com Jesus, eu preciso me transformar numa pessoa parecida com Jesus, nas atitudes de Jesus, na postura de Jesus, usar as palavras de Jesus. Eu preciso ser um autêntico cristão. E isso acontece através desta educação, desse treinamento, dessa presença de ensino, Deus me ensinando a viver na sua presença.
qual que é, dentro dessa educação, o aspecto negativo? É o aspecto de negar o pecado. Olha o versículo 12. A graça nos ensina a dizer não. A dizer não a quê? A impiedade. Dizer não às paixões mundanas. Por isso que ele fala para os jovens, cuidado com as paixões, sejam criteriosos, tenham postura de crente, não se entreguem ao pecado. A graça nos ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas. O cristão não é mais escravo do pecado, ele tem poder pelo Espírito Santo de viver uma vida vitoriosa, liberta, uma vida cheia da presença de Deus. Ele não precisa ir na igreja no fim de semana, ir lá se dedicar a Deus, cantar louvores, ler a palavra de Deus e depois do meio da semana viver como um mundano, como alguém que não conhece a Jesus. Não. A partir do momento que eu tenho um encontro com Jesus, começa essa obra educadora da graça de Deus na minha vida. Essa graça me abençoa, essa graça me ajuda, essa graça me fortalece. É a graça de Deus que me ensina a dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Agora tem o lado positivo. A graça de Deus nos ensina a fazer o quê? A viver em santidade. E o texto fala, ainda aqui no versículo 12, ele fala de domínio próprio, equilíbrio. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Se o moço tem a tendência de se dedicar às paixões da mocidade, isso aí se aplica a muitas coisas na vida, né? Paulo fala, olha jovens, sejam criteriosos, prudentes. Olha o que o texto fala. Vivam no presente século sensata, justa e piedosamente. Abandone a impiedade, viva piamente na presença de Deus. E ainda, continuando, essa graça, ela me ensina a viver de uma forma justa. De uma forma justa, maravilhosa. Olha aí, vivendo em santidade, de uma forma sensata, com domínio próprio, equilíbrio pessoal. Ele me ensina também a viver de modo justo, nos relacionamentos corretos com o meu próximo, respeitando o meu próximo. Logo aqui no capítulo 2 ele fala sobre isso. Precisamos ter uma linguagem, não difame a ninguém, não seja briguento, não seja educado, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Uma pessoa que é zelosa de boas obras. Então veja, seja justo e piedoso, é o que o texto fala. Devoção e temor diante de Deus. Um terceiro aspecto dessa graça que nos educa é em relação ao futuro. O texto fala que nós devemos esperar com esperança, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tem muita gente que não pensa na vida após a morte. Não pensa, mesmo como cristão, ele pensa que ele tem que ficar aqui, ser bem sucedido. Não, ele tem que olhar para o futuro e falar, Senhor, eu não sou daqui, não pertenço a esse mundo, eu quero viver esperando a vida eterna com o Senhor. O futuro é a esperança de uma vida eterna na presença de Deus. Olho para trás, pela cruz do Senhor Jesus, morri para o mundo, mas ressuscitei em Cristo para uma vida nova na presença do Senhor. No final dessa vida maravilhosa com Jesus, estaremos para sempre com o Senhor. E por fim, o fundamento dessa santidade, porque a graça, ela nos educa para vivermos negando o pecado, para vivermos em santidade, para vivermos esperando o futuro na presença de Deus, não almejando viver nesse mundo. Esse mundo para nós não é nada, o que interessa para nós é o futuro. E por fim, o fundamento da santidade, que é a obra de Cristo. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos deu exemplo. Jesus é aquele que viveu nesse mundo, deu exemplo, morreu por nós, não pecou, a Bíblia fala que ele não pecou. Então ele nos traz para perto dele, para que nós
pratiquemos aquilo que ele praticou. Por isso que o texto vai falar que quando nós somos chamados para Deus, para viver ao lado do Senhor Jesus, olha aqui, versículo 14, Jesus a si mesmo se entregou por nós, ou seja, ele deu exemplo, viveu uma vida autêntica e maravilhosa, a fim de remir-nos, a fim de salvar-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus tem um fundamento. Esse fundamento é Jesus, que se manifestou ao mundo com salvação, mas também nos educando para uma vida na presença de Deus. Cristo se entregou para nos redimir do nosso pecado. Ele purifica para si mesmo um povo para adorá-lo e servi-lo com boas obras. E ele também coloca em nossa vida um caráter espiritual, o mesmo caráter de Cristo nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, porque o Senhor Jesus quer fazer uma obra visível. Essa graça tem que se manifestar nesse mundo. As pessoas precisam ver, perceber que você é um cristão. Quando você entra, o ambiente precisa ser diferente. Eles não podem contar você como mais um daqueles que aprecia coisas erradas. É a graça que se manifesta por meio de Jesus e por meio da nossa vida íntegra na presença dele. Graça que se manifesta, uma graça visível, evidente. O indivíduo pode até não gostar da gente, mas ele tem que dizer que o Roberto é um cristão, que o Roberto ama a Jesus. Ele tem que ser convencido pela minha postura, pela minha maneira de viver. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. A graça de Deus é salvadora. Sim, ela nos salva do pecado, mas ela também é educadora, porque ela nos transforma. É a graça agindo em nós que nós somos transformados de glória em glória na presença do Senhor Jesus. Somos modificados, somos transformados, somos moldados ao caráter do Senhor Jesus. Ela começa naquele primeiro dia, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas continua fazendo a obra. Quando nós caímos, a graça nos levanta. Quando nós erramos, a graça nos corrige. Quando nós sentimos que estamos nos afastando de Deus, a graça nos traz de volta. E assim nós vamos aprendendo a viver como Jesus viveu. Porque a graça nos salvou, a graça nos educa todos os dias. Você, meu querido amigo, meu querido irmão, você já experimentou a salvação em Cristo, a graça salvadora de Jesus? Você um dia já entregou seu coração a Jesus, já disse para ele: Senhor Jesus, eu sou pecador, sou pecadora, eu não posso ir para o céu sem que o Senhor me perdoe. E o teu perdão foi manifesto na cruz do Calvário por meio de Jesus. Diga isso para Deus. Senhor Deus, eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que nele eu tenho a minha salvação. Eu entrego a minha vida a Jesus e busco nele a minha vitória sobre o pecado. Será que a minha vida revela, mostra, né? Será que a minha vida evidencia a graça de Deus? As pessoas enxergam Jesus, a graça de Deus, a vida, a vitalidade de Deus na minha vida, o entusiasmo, a alegria, o desejo de viver, o desejo de servir a Deus. Será que as pessoas estão vendo que eu vivo assim? Será que eu estou mostrando, eu estou manifestando a graça de Deus a este mundo? Como igreja, eu e você, como povo de Deus, nós somos chamados a proclamar e a viver, a praticar a graça de Deus com ousadia e fidelidade. Deus nos ama, Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida. A graça de Deus, Jesus,
se manifestou o Salvador a todos os homens e Ele nos educa todos os dias para viver na sua presença. Não tenha medo de entregar a sua vida a Jesus. A partir do momento que você coloca Jesus na sua vida, o próprio Jesus vai te sustentar, vai te dar forças, vai te ajudar. Jesus vai abençoar o seu coração e vai fazer com que você viva na presença dele de uma forma plena e maravilhosa, porque ele tem poder de fazer isso na sua vida. Estou vendo aqui o Comercindo, a Maria Aparecida, né? Que Deus, Dona Shirley também estou vendo aqui. Deus abençoe todos vocês. Queridos, esta é a palavra que eu tenho para nós hoje. A graça manifesta do Senhor Jesus. Primeiro, na sua pessoa, vindo ao mundo para nos salvar. Segundo, nessa presença poderosa de Deus na nossa vida, que nos ensina, nos educa a viver na sua presença. Deus abençoe a todos vocês. Coloque sua vida na presença do Senhor. Estou vendo o Maurício Melo aqui. Um abraço, Maurício. A gente sempre se vê no Facebook. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Pratique o Evangelho na sua vida. Seja um verdadeiro cristão. Amém? Essa é a minha palavra para você. Quando nós terminarmos e eu colocar o título, né, da mensagem e tudo, por favor, compartilhe no seu Facebook. Compartilhe para que todos possam ouvir a voz de Deus também através do ensino da palavra. Amém? Deus abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Que o Senhor fale ao nosso coração. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de exemplo, para que as pessoas olhem para nós e vejam que entregamos a nossa vida a Jesus e que vivemos na Sua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. E tem misericórdia de cada um que está ouvindo essa palavra, pois te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice. Diga amém, amém, amém. Olha aí, Eliane Magalhães, Deus abençoe. Valdecir Ferian, Valdecir, forte abraço para você. Você fez aniversário no mesmo dia que eu, né? Deus te abençoe. Josiane, amém, 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 queridos. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, 7 da noite. Forte abraço.